Já tirei foto, mandei para ele, ficou feliz, ele sabe que eu estou aqui. E ele falou: descansa, pastor. Aí quando o senhor viu, recarregado, aí eu estou descansando. E agradeço a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, pastor Edson. A Bíblia tem 9 dons, né? 9 espirituais, mas a minha tem o 10º, tirar foto. Muito bem, vamos à nossa lição. Engraçado, eu trouxe esse tablet para eu poder fazer umas pesquisas e tal. Ninguém deixou fazer nada até agora, né? Pesquisa, nem nada. E eu tinha colocado a lição aqui. Não foi difícil para a gente se preparar ontem à noite para estar aqui. Deus sabe de todas as coisas, né? Com esse Deus não tem jeito. Muito bem, a nossa lição é a lição de número 12. O tema é o espírito humano e o espírito de Deus. Já foi feita a leitura, eu não sei como é que procede aqui, a leitura textual, já foi feito. Tá, então muito bem. Meus irmãos, nós estamos nesse trimestre tratando de uma matéria muito interessante, que é antropologia bíblica. Então nós tivemos 4 aulas falando sobre o corpo humano, mais 4 falando sobre a alma, 4 falando sobre o espírito, e uma que fecha tudo. Quando nós tratamos do corpo humano, eu acredito que a lição de número 2, porque eu não estou com a minha revista aqui, mas se não me falha a memória, a lição de número 2 é uma das mais importantes, porque é nela que o salmista desvenda a criação, fora daquilo que nós costumamos ouvir. Porque o que nós costumamos ouvir? Deus fez o homem do pó da terra, foi lá, pegou, fez um boneco de barro, soprou nas suas narizes. Isso aí é o que a gente escuta. Só que o salmista, ele nos leva para outras dimensões dentro dessa. A expressão dele é de admiração. Ele admira do que Deus fez. E ele usa alguns termos que são descobrir onde começa essa tecelagem e nem onde termina. Porque o bom tecelão trabalha dessa forma. Quando o tecido está pronto, você não sabe como é que vai fazer para desmanchar. E o salmista utiliza essas palavras. Depois ele diz que nós fomos tecidos no oculto. E aí a gente vai procurar, vai buscar isso aí. Onde é que o culto é esse? Aí a gente vai lá para a ciência diz assim, o feto foi fecundado mais ou menos nessa época. Ele nunca dá um exato, né? Mais ou menos nessa época. E o nascimento será mais ou menos nessa época. Agora, o que o salmista admira é que todo esse tecido foi feito no oculto. E aí ele está se referindo ao útero, porque a ciência não tem acesso como é feito esse tecido. Ela sabe que ele começou mais ou menos nesse dia, vai terminar mais ou menos nesse dia. Mas quando a mulher vai fazer um exame, o médico diz assim: já está formada a boca, mas ele não sabe como foi formada. Já está formado o pezinho, mas ele não sabe. E aí o salmista diz assim: no oculto eu fui formado. E depois de pronto, ninguém sabe.
como começou esse tecido e nem onde pegar essa ponta da linha para desmanchar esse tecido. Aí quando a gente sai dessa parte, nós vamos para a alma. A alma é um dos estudos mais difíceis, mas o salmista, o estudo, o comentarista, nos traz uma visão completa do que é a alma. Função da alma, o trabalho da alma, o que fazer para impedir que a alma exerça o seu trabalho, porque nós precisamos fazer isso, né? E finalmente o destino final da alma. Então na alma está o centro de todas as nossas ações exteriores. Então é pela alma que nós temos vontade, é a alma que nos dá o sentimento, é a alma que transmite, que faz com que o nosso exterior seja lido por alguém, através da alma. E nós chegamos então no espírito, que é a terceira parte desta lição. E o nosso comentarista, ele traz então o espírito humano e paralelo ele traz o espírito de Deus. A intenção do comentarista, na verdade, é mostrar que o espírito humano, ele tem sim ligação com o espírito de Deus, mas diferente do que nós ouvimos, o nosso espírito não é o espírito de Deus, porque às vezes isso vem como se fosse uma confusão. Irmãos, eu tenho o espírito de Deus, foi Ele que soprou na minha narina, mas Ele soprou o fôlego de vida. E aí quando a gente estuda lá no livro de Gênesis, está escrito que o Senhor Deus soprou nas suas narizes, ou nas suas narinas, E aí isso leva, a gente tem que procurar entender um pouquinho, porque está no plural. E a medicina, tem algum médico aqui, algum enfermeiro sem manchete, tem alguma enfermeira que sem manchete, senão ela vai já me colocar deitado aqui para fazer um exame clínico. A ciência diz o quê? Que nós temos um nariz e duas narinas. Se nós temos um nariz e duas narinas, por que é então que Deus soprou nos nossos narizes? Aí o que a palavra nos revela? Na verdade nós temos, Deus soprou um fôlego de vida para o corpo, um fôlego de vida para a alma e um fôlego de vida para o espírito. Aí justifica a pluralidade do texto sagrado. Só que essas três vidas, elas são interligadas. Morrendo uma, a outra deixa de existir. A gente não vai encontrar nunca uma alma vagando por aí sem corpo. Não vai encontrar nunca um corpo sem alma. E nem um espírito sem corpo. Então, o trabalhar de Deus nessa composição humana, porque nós somos uma composição tríplice, espírito, alma e corpo, só que o comentarista aqui colocou de uma outra ordem, corpo, alma e espírito, e com muita propriedade. Essa junção tríplice, ela não é interligada, ou melhor, não é
desintegrada, ela é interligada. Então não adianta falar, irmão, eu estou cuidando do corpo. Isso não adianta. O crente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma e tem que cuidar do espírito. E aí nós aprendemos que o corpo perece, a alma perece e o espírito perece também, se não for cuidado. Ao contrário, também, né, eu só falei de perecer, mas posso falar ao contrário: salvar-se. Salva o corpo, salva a alma e salva o espírito. Agora, quem é que vai fazer isso aí? A gente joga tudo para a mão de Deus. Não é. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Nós é que temos que trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho que brigar para que a minha alma não peque. Quando eu falo eu falo um conjunto. Alma, espírito e corpo é um conjunto. E esse conjunto tem que brigar para que não pereça nenhum dos três. E eles são interligados. Significa dizer que se perecer um, os outros perecerão também. Ao contrário do que dizem, meus irmãos, se pelo menos o meu espírito pertence a Deus e quando eu morrer meu espírito vai para o céu. Negativo. Não é isso. Nós aprendemos na lição anterior que o espírito peca. Como a Bíblia diz que no céu não entra pecado, se o espírito do homem peca, ele vai para o... Vai para onde? Ninguém sabe? Então não existe essa teoria de que, meus irmãos, graças a Deus, o espírito que Deus me deu quando eu morrer volta para Deus. Não é assim que funciona. E é isso que nós aprendemos aí, parece que foi na lição passada, né? Muito bem. Então vamos à lição de número 12, que é a lição de hoje. O nosso textual diz assim: o espírito de adoção é o espírito que faz contato ou ligação entre nós e Deus. E através desse espírito de adoção é que nós temos a certeza da nossa salvação. É através dessa doação da parte de Deus. Paulo, quando fala a respeito dessa assertiva, ele deixa bem claro para os romanos que o Espírito de Deus é do Senhor. Quando nós nos submetemos à vontade dele, aí então o Espírito de adoção testemunha que nós somos filhos de Deus. Muito bem, vamos à verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Nós vamos encontrar aqui, nessa verdade prática, 3 verbos que estão associados à ação do Espírito de Deus no espírito do homem. Então nós temos aqui na verdade prática 3 verbos que estão associados à ação do Espírito de Deus. Observe que é tão separado um do outro que há necessidade de uma ação de lá para cá. A ação do Espírito de Deus sobre o nosso espírito. E quais são esses 3? Interceder, edificar e produzir. Vamos tentar resolver isso aqui. Quando o Espírito age na nossa vida, intercedendo, e isso se trata de quê? Dependência. Interceder, se o Espírito intercede por nós, é porque nós somos dependentes.
Então, o apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Observe que tem uma palavra aqui, ajuda, verbo ajudar. Só recebe ajuda quem entende que é dependente. Tenta ajudar um velho igual a mim. Eu vou pensar que eu tenho 10 anos de idade, que não dependo. Então essa ajuda não vai chegar a mim. Pastor, o senhor já está velho, o senhor não aguenta subir aí, pode deixar que eu subo sozinho. Aí eu vou tentar subir. Estou falando de mim, que eu não vou falar disso. Aí eu vou tentar subir e vou cair. Mas se eu entendesse que eu dependia da ajuda, não cairia. É isso que está dito aqui pelo apóstolo. Então, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós. Vocês já tentaram ajudar alguém? A gente quase chora para ajudar, não é assim? Sim ou não? Aí o Espírito Santo chega perto de mim, Melquisedeque, tu está pedindo errado, eu vou te ajudar, vou interceder por você. Não, eu sei o que eu quero, afinal de contas a vida é minha. Não é isso. Alguém já sentiu o Espírito Santo? Eu quero te ajudar. Vamos para o outro verbo, para a gente poder andar. Eu não posso fazer muito comentário por causa do tempo, mas vamos andar. Edificar. Edificar nos remete a pensar em resistência. Então o Espírito de Deus age nas nossas vidas, nos edificando, ou nos dando resistência. Aí Judas escreve assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se nós analisarmos esses 2 versículos aqui de Judas, você vai ver que nós estamos dentro de uma redoma forte e alguém quer nos tirar de lá. Mas nós estamos edificados, ou seja, fortalecidos na nossa fé. Então pode fazer o que fizer, daqui eu não saio, eu não arredo o pé. E aí ele diz aqui: quem está nesta resistência está esperando a misericórdia. Essa misericórdia aqui não é misericórdia de cura, não. Essa misericórdia aqui é a consumação da redenção. Porque ele diz aqui: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui a misericórdia aqui é a consumação da redenção. Ou seja, eu estou aqui preso na minha fé, esperando ser com certeza que a misericórdia vai ser consumada em minha vida. E qual é essa misericórdia? A vida eterna. Esse é o segundo. E finalmente, produzir. Produzir nos remete ao que? A intimidade. Nós vamos lá em Gálatas, quando diz lá sobre o fruto do Espírito. Se nós analisarmos um por um do que está em Gálatas, e no final o apóstolo escreve lá: contra essas coisas não há lei. Ele lista o fruto do Espírito e coloca lá: contra estas coisas não há lei. Eu me pergunto nesta manhã: qual é a lei maior do que a lei de Deus?
Não tem. Então aqui me remete à intimidade. A minha intimidade com Deus é tão grande que eu faço produzir o que Ele quer. Amor, paz, longanimidade. É Ele que quer, não sou eu não. Porque nós passamos no estudo da alma diz que a gente nunca quer fazer nada disso. Mas o Espírito de adoção me faz produzir o fruto do Espírito. Alguém aqui, com exceção do irmão Jeremias, a esposa dele e a minha esposa, claro, né? Alguém aqui sabe o que eu mais gosto de comer? Não. Vocês não têm intimidade comigo? Por isso que vocês não sabem. Pode me oferecer o almoço se vocês quiserem, eu vou lá, almoço, como à vontade. Mas se eu não falar, se eu não transmitir a minha intimidade, vocês não vão saber. E aqui, o produzir aqui é exatamente isso. Saber o gosto de Deus. Quando eu sei o gosto de Deus, eu faço o que Ele gosta. Aleluia! Maravilha! Vamos então agora para a introdução da nossa lição. Como a hora está passando, eu vou fazer um comentário, porque os irmãos têm a revista aí, então eu vou fazer o comentário da introdução. Homens como José do Egito, Sansão, Bezalel, esses homens foram cheios do Espírito de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Todos eles sofreram a ação do Espírito de Deus como uma unidade. Ou seja, esses homens que nós citamos o nome aqui, e tantos outros que tem na Bíblia, foram pessoas que executaram alguma coisa para Deus. E para executar isso, eles foram cheios do Espírito de Deus. E para ser cheio do Espírito de Deus, não tem como ser cheio por parte. Quando fala ser cheio do Espírito de Deus, tem que ser na totalidade. Do contrário, não é. Então é assim, ó. Espírito, vou seguir a linha do comentarista. Corpo, alma e espírito. Os três têm que estar em uma unidade para ser cheio do Espírito de Deus. Do contrário, não é. Não vamos misturar isso com uma pessoa que prega. Quando eu estava dando essa aula em outro lugar, alguém me perguntou assim: pastor, por que então uma pessoa com a vida toda desorganizada, ele prega, Jesus faz, cura, não sei o quê, ele não é cheio do Espírito de Deus? Negativo. Pode acontecer? Claro, e acontece. E qual o problema então? É que Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus não tem compromisso com homem, não. O compromisso de Deus é com a sua palavra. O cidadão está vazio, não tem nada. Mas se ele pregar a palavra, Deus opera pelo poder. Mas eu ando 10 metros com ele, que ele vai se espraguejar, vai dizer que não sabe o que está fazendo nesse mundo, eu não aguento mais. A prova é grande, porque não está cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito, ele vai suportando todas as coisas, como diz o Pentecostes, né? Suportando e dando glória. Diferença muito grande. Então, se eu quero ser cheio do Espírito, eu tenho que ser integral. Se eu parar de falar aqui agora, nesse clima, daqui a 2 minutos no máximo, tem gente dando glória a Deus aqui sozinho. E só vai dar glória quem estiver cheio do Espírito. Porque quem não estiver falando, não acredita que se vai dando glória, e ninguém falou nada. Mas o que faz eu dar glória não é o que os outros falam, é ser cheio do Espírito. Glória a Deus. Pergunta. Por que
que eu devo fazer para ser cheia do Espírito Santo? Opa! Misericórdia, hein? O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Eu já falei, não precisa fazer muita coisa, é aí que entra alguns problemas de dificuldade. Não, para ser cheio, por que eu tenho que fazer? Nada além da vontade de Deus. Produz os frutos do Espírito. Vamos lá, vou voltar aqui para a gente falar dos frutos, só para responder a irmã aqui. Fruto do Espírito é amor. Eu vou falar várias coisas, mas isso aqui está no singular, não é plural. Então, amor, gozo. Gozo é um pouquinho além da alegria. A gente tem alegria, agora gozo é outra coisa. Então vamos lá. Esse amor aqui é o amor que vem de Deus. Então, eu falei aqui agora há pouco que intimidade é fazer o que Deus quer que seja feito. Então não é o amor humano, é o amor que vem de Deus. Primeiro. Segundo, o gozo. Pentecoste, eu tenho 66 anos de assembleia, então eu vou falar o que eu já vivi nesses anos aí. Então veja só, Pentecoste aprendeu a espiritualizar tudo. Ele chuta uma pedra e fala: o sangue de Jesus tem poder. Ele esquece que se ele tivesse olhado para o chão, ele não chutava a pedra. Não é assim? É desse jeito. Aí quando chega, quando eu falo de gozo, gozo é uma alegria que está dentro. Não é o meu sorriso, é a alegria que está dentro. Isso é fruto do Espírito. Paz, irmão, que tem de crente lá de onde eu vim, aqui no Mato Grosso não tem nada, mas lá de onde eu vim tem. Os crentes desesperados, não aguenta a prova, não aguenta a luta, não aguenta mais, então não tem paz. Porque quem tem paz, aliás, é a Bíblia que diz, não sou eu. No mundo tereis. No momento que se entregou para Deus, meu irmão, não é para ter paz, é para ter. E essa aflição você tem que transformar ela em paz, que é o fruto do Espírito. Longanimidade, acho que não sei explicar isso, né? Benignidade, bondade, fé. Agora vem, acho que o pior de tudo: mansidão e temperança. É, né? É. Eu acho que Né? Mansidão e temperança. Quem tem isso aqui? Quem tem isso aqui? Pode ficar tranquilo. É cheio do Espírito de Deus. Não? Está respondido? Aí a base para se adquirir esses frutos seria o jejum e oração? Não. Não pode tirar jejum e oração disso aí. É aqui que está o problema, né? Porque a maioria das pessoas pensa que é com jejum e oração. Jejum e oração não resolve nada disso. O que resolve isso aí é tem que andar os três, né? Tem que ter uma sequência. Tem que ter jejum, tem que ter oração e tem que ter conhecimento da palavra e obediência à palavra. Não, primeiro, só inverteu a ordem. Primeiro a palavra. Porque quem não conhece a palavra não sabe orar. Quem não conhece a palavra também não sabe jejuar. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Então começa na palavra. Começa na palavra. Eu falei ontem, né, a gente estava conversando, e eu falei lá: irmão, nunca inverta a ordem da palavra. A hora que inverter a ordem da palavra não funciona. Se inverter se torna fanatismo, né? Fanatismo, qualquer uma outra coisa, menos qualquer uma outra coisa. Então não inverta. Primeiro, palavra. Só
pela palavra que a gente sabe orar. Quer ver só uma coisa? Lá no Rio de Janeiro tem muito crente que ora assim, ó: Senhor Jesus, eu não valo nada, não sirvo para nada, sou verme da terra, pó e cinza. Aí eu pergunto, para que Deus quer uma porcaria dessa? É consideração. Não é? Aí o cidadão fala isso tudo e chega, mas eu estou na tua presença. Você nem fala para ele, não, pó, verme, não presta, não serve para nada, está na minha presença? Para quê? Mas é porque não conhece, porque as orações que foram respondidas foram assim: ó, sou teu servo, estou na tua presença. Ana orou assim: Senhor, a minha alma derramo diante de ti, atenta para a tua serva. Não foi verbo, não foi pouco. Quem não conhece Bíblia não sabe orar. Primeiro Bíblia, depois ora. Aí o jejum, que é o pior de tudo, que é o mais difícil, porque tem jejum de tudo e quanto é jeito, e a Bíblia tem lá direitinho lá. O jejum, Deus disse assim: o jejum que me agrada é esse aqui. Tem gente que faz jejum dormindo, tem outro que faz jejum de meia-noite às 6 da manhã, tem outro que faz jejum depois do café, e não tem nada disso. Na Bíblia está escrito lá: esse é o jejum que eu escolhi e que me agrada. Então tem que conhecer a Bíblia. Se não conhecer a Bíblia, também não sabe jejuar. Nunca inverta. O que a Bíblia diz? Amém? Então, irmão, se vocês ficarem com raiva, pode brigar comigo, não tem problema não. A escritura paulina, então na introdução, não deixa dúvida de que o Espírito de Deus é o centro e o início de tudo. Então, não tem como fazer nada para Deus, servir a Deus, não tem como fazer nada se o Espírito de Deus não for o centro. Porque é Ele que testifica que nós somos filhos. E aí, se Ele não der esse testemunho, não tem como você fazer nada. Ninguém vai entrar na minha casa se não for meu conhecido. E se for meu conhecido, vai entrar no máximo até na sala. Porque para entrar lá nos quartos tem que ser meu íntimo. Aí sim, eu vou permitir que ele entre lá. Então, se vai fazer alguma coisa para Deus, quer ser íntimo de Deus, precisa ter o Espírito de Deus. Vamos seguir. Ponto de número 1. A obra inicial do Espírito: consciência e fé. Não se pode permitir que a limitação de conceitos teológicos, racionalistas, venha impedir a revelação das Sagradas Escrituras sobre a ação do Espírito de Deus no espírito humano, nem tampouco as experiências serem o sensor norteador da fé. O que eu estou dizendo aqui? Dentro desse ponto aqui, que é consciência e fé, o que nós temos? Nós vivemos num momento em que os conceitos teológicos tentam limitar a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Como limitam? Como tentam limitar? Através daquilo que eles chamam de conhecimento. Vamos entender aqui, Os irmãos observaram que hoje nós temos um caminhão de tradução de Bíblias. E cada Bíblia que aparece, eles dizem assim: esse aqui está mais próximo do original. Não é assim? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Não precisa voltar muito não. Os nossos antepassados pregaram: não remova os marcos. Esses marcos nós aprendemos através da palavra. Nunca fizeram mal, sempre fizeram bem.
A igreja cresceu nesse marco, nasceu nesse marco, cresceu nesse marco, subsiste nesse marco. E por que agora o A, B ou C achou uma tradução mais próxima do original? Eles cortam palavras, eles mudam as traduções, e aí vem as limitações. Não, naquela época, não é assim que eles falam? Naquela época, mas agora nós estamos mais próximos do original e você nem precisa de tanto. Esse nem precisa de tanto é exatamente o limite entre o homem e Deus. Porque o marco está aqui. E quando eu me afasto do marco, eu me limito. O que Deus quer é que eu chegue aqui. Mas eu acho que não precisa de tanto. E eu fico distante. E aí vem as doutrinas que nós conhecemos de prosperidade e de cura, e essas coisas todas aí que dá até raiva. Mas por quê? Exato. Nós não podemos permitir isso. É a palavra de Deus que diz e acabou. Você entra numa igreja e o pastor está pregando lá: Deus não te fez para sofrer. Mas onde é que está escrito isso? E o povo, não é assim? É. Aí, vamos lá no marco. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Não é que troço ruim? Tudo aqui é ruim. Nada bom aqui não tem. Eu não vou falar isso pregando no culto de domingo, mas aqui eu posso falar. O que tem de bom aqui? Negar a si mesmo. Que vontade de jogar uma bola hoje. Tome a sua cruz. Nem Jesus queria carregar a cruz. Imagina eu. E ainda seguir carregando a cruz. O que tem de bom aqui? Nada. O que tem de glorioso? O céu que me espera. Sim. Interessante, falando a respeito das traduções da Bíblia, se a gente for analisar um versículo em si, a gente vai ver que hoje eles tentam trazer para a linguagem atual, meio que tentando massagear o ego da pessoa. Não pode falar a palavra direta que vai machucar a pessoa. Porque quando Deus, buscando os originais, Deus é bem direto em tratar com os seus. E aí, nas traduções de hoje em dia, eles tentam usar uma palavra mais light. Isso, para não afligir, não deixar o irmão constrangido. A gente observa isso nas traduções. Exatamente. Aí, aproveitando que a irmã está dizendo aqui, o que acontece? Jesus chega, Nicodemo fez tantos elogios para Jesus. Se fosse eu tinha me ajoelhado nos pés dele. E Jesus falou: Nicodemo, você tem que nascer de novo. Simples assim. Vamos seguir? Então nós não podemos permitir que nenhuma experiência seja o sensor norteador. Meus irmãos, que tem de contador de história hoje nos nossos púlpitos, não é? É para acabar. E vou dizer para vocês que eu conheço muitas que são mentiras. Mas são essas histórias que vêm para nortear a fé. E aí a gente, olha que testemunho bonito, olha que experiência bonita. Nada disso. Viva a sua experiência com Deus. Ou menor que ela seja, é maior do que uma história mentirosa que um cidadão conta. Através da ação do Espírito de Deus, toda incredulidade é, pela fé, removida. O homem é compungido a conscientemente reconhecer e confessar seus pecados, operando-se então o processo da regeneração. O processo da regeneração é o primeiro passo para a salvação. O que é regeneração? É receber literalmente, novamente, a natureza divina.
Olha, falamos aqui das traduções, a irmã falou que é a sua esposa, né? Eu custo, mas vamos arrumar na série. Ela falou aqui da linguagem mais light, não é? Então, aí na linguagem mais light, aceita Jesus que você já garante a sua salvação. Isso é light. Se você quiser ir para o céu, é só levantar a sua mão. Não é isso. O processo de salvação, ele é de 2 etapas. Nada na Bíblia de uma etapa. Se for ver lá, não tem nada de uma etapa. Tudo são 2. Tá? Então o processo da salvação são 2 etapas. A primeira etapa é a do homem. O que o homem precisa fazer? Se decidir. Se ele não decide, não inicia o processo. Aí os outros processos, que são 3 processos, eles são por conta de Deus, mediante a perseverança do homem. Então, meu irmão, não é levantar a mão e ir para o céu, não. Regeneração é o primeiro, justificação é o segundo e santificação é o terceiro. Salvação é um processo. E outra coisa, nenhum de nós conseguimos determinar em qual dos processos nós estamos. Porque isso é exclusividade de Deus. É Ele quem opera em nós. Então o que eu tenho que fazer? A minha parte. Me decidir, estou aqui à sua disposição. E a partir daí, ele começa a trabalhar. Regenerar. Vai colocar o homem como o seu original. Ou seja, sem pecado. Regenerar. Justificar. Primeiro fica sem pecado, depois vai justificar. Justificar é dizer que está limpo e não deve nada. Depois é que vem a santificação. O pessoal nem aceitou Jesus, está bebendo, está fumando, está dançando, está fazendo umas coisas, está dizendo, eu sou santo. Simples assim. Vamos seguir. Jesus respondeu, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe que é água e Espírito. Água aqui é o homem, Espírito é a parte de Deus. Então tem que ter um novo nascimento. Jesus, glória a Deus. Se vocês quiserem dar glória, pode dar, mas se não der, não vou ficar zangado. A pedagogia do Espírito. Quando a gente trata de pedagogia, a gente fala de ensinamento, de estudo, não é? Pedagogia, é isso mesmo, professor? Me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Então, pedagogia. Então, qual é o ensinamento do Espírito, na verdade? Observe que todo estudo, apesar da gente dizer assim, todo estudo não tem fim, mas você chega a uma determinada conclusão. Né? Então, chega a uma determinada conclusão. Porém, a pedagogia do Espírito não conclui. Não tem conclusão. Por que não tem conclusão? Vamos ver lá. Existe um universo incomensurável de conhecimento espiritual. Uma profundidade de riqueza que só se pode acessar pelo Espírito. Mesmo assim, não se consegue acessar plenamente. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e é bom os irmãos saberem, provavelmente já foi falado em outras aulas, só para recordar, né? Paulo está escrevendo para o povo que dominava a situação naquela época. Eram os mais sábios, mais inteligentes, mais fortes, tudo mais. Os romanos eram os donos da situação. E por ser os donos da situação, Paulo então fala com eles de maneira
implícita, é isso aqui. E aí quando ele fala de conhecimento, da pedagogia do Espírito, como colocou o comentarista, nós vamos lá em Romanos no capítulo 11, que ele diz assim: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como da ciência. O romano entendia da ciência humana, mas de Deus ele não entendia. E Paulo está tratando com os irmãos, dizendo para eles assim: ó, existe uma profundidade de riqueza que, por mais que você aprofunde pelo Espírito, não chegará plenamente ao conhecimento dessa profundidade. E não adianta cansar a mente, porque você não vai conseguir. O Espírito é tão profundo, o Espírito de Deus, né, é tão profundo, que ele consegue definir coisas que nós nem pensamos. Eu cheguei uma vez, uma irmã chegou para mim, quando eu era pastor presidente, ela era líder das irmãs, vestia santamente, era o exemplo. Terminou o culto, ela foi embora. No outro dia ela me chega lá na igreja com uma sainha curtinha, o cabelo que era comprido, ela cortou cá em cima, se pintou, sentou lá. Pastor, eu vim aqui para o senhor me excluir. Falei: te excluir por quê? Olha, pastor, o senhor não vai querer uma regente do conjunto dessa forma. Não, na hora o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha mente. Falei: não vou te excluir não, de jeito nenhum, você está muito bonita. Aliás, eu gostaria que você no próximo culto viesse dirigir o conjunto desse jeito. Quem sabe as irmãs vão ver e vão ficar felizes, né? Uma libertação, né? No próximo culto as irmãs vão estar de cabelo cortado, isso aqui e tal, tudo seguindo o seu exemplo. Ué, pastor, mas o senhor é tão duro na doutrina e o senhor não vai me excluir de jeito nenhum. Não. Sabe que você ficou mais bonito assim? Eu nem pensava que era o Espírito de Deus que estava me usando daquela forma. Eu só fui me deixando ser usado. Fica tranquila, pode ir para casa. Eu acho que você hoje é a mulher mais bonita da igreja. Imagina que seu esposo não vai falar. Ela foi. 2 horas depois ela voltou. Pastor, eu preciso falar com o senhor. O que foi? Pastor, eu vim aqui que eu queria que o senhor me excluísse por causa disso aqui, mas na verdade, do meu lado lá tem uma obra, meu ex-namorado está lá trabalhando, e eu não aguentei, fui lá e peguei, traí o meu marido. Falei: ah, é? E agora, o que você quer que eu faça? Quero que o senhor me exclua? Não vou te excluir não. Seu marido está trabalhando, daqui a pouco ele vai chegar, você conta para ele. Conta hoje, se você não contar hoje, eu conto amanhã. Estou falando, você não precisa contar o resto da história, né? Eu só estou citando aqui o exemplo da profundidade da sabedoria do Espírito de Deus. Ninguém alcança. Terminantemente improvável o homem penetrar nos pensamentos de Deus. Paulo escrevendo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí a gente volta na pergunta da irmã: quer acompanhar, não é entender, não é compreender, não é discernir, não é decifrar, é acompanhar a profundidade das coisas de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ponto de número 3, renovando a renovação da mente. Meus irmãos, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós fomos adestrados
em algumas situações, aí sim, precisamos ter algumas renovações. Ou seja, a partir, o Espírito Santo, ele vai nos esclarecer. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele faz uma oração. Todas as orações de Paulo foram orações fervorosas. Só você ler lá, você vai ver, todas as orações que Paulo fez foram orações fervorosas. Até nos momentos de provação, a oração dele era fervorosa, não é? E aí, Paulo faz uma oração para os irmãos de Éfeso, pedindo que eles permitissem que o Espírito de Deus habitasse neles, para que eles fossem arraigados ou colados no Espírito de Deus, para que eles pudessem compreender. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, sozinho você não consegue, não vai dar certo. Então vocês têm que estar coladinho nele para compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Observe que aqui ele não fala de sabedoria, ele fala de amor. É tão difícil que ele diz assim, vocês têm que estar colados, enraizados, entrelaçados em Cristo, para que vocês possam entender o que é o amor de Deus. Para isso, precisamos ter uma mente renovada, para que a mente carnal não ache ocasião de pensar conforme os padrões desse sistema mundano, contaminado com filosofias, ideologias e até novas teologias, querendo sutilmente nos influenciar. Muitos têm se influenciado. Vamos pensar no que eu falei lá no começo da aula. Meus irmãos, a igreja nasceu com a missão de impressionar. Dá um pulinho lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava, o início da igreja, quem começou a igreja, claro, foi o Senhor Jesus, mas a obra de Deus através do seu servo começou em Atos. E vê o que acontece lá. Primeira reunião, 120 homens contra um mundo inteiro da época. Quem impressionou? Foi os 120 homens ou foi o mundo? 120 homens. Anda mais um pouquinho, 2 homens contra um sinédrio. Quem impressionou? Os 2 homens. Anda mais um pouquinho, um homem e uma comunidade toda. Quem impressionou? Estou falando de Ananias e Safira, no caso de Ananias e Safira. Um homem. Anda mais um pouquinho, chega na ilha de Malta, um homem, um navio cheio de gente. Quem impressionou? E por que a igreja de hoje, ao invés de impressionar, está sendo impressionada? O que está acontecendo? Os marcos aí estão mudando. Então, a igreja foi criada para impressionar, não para ser impressionada. Aí, o que nós temos hoje? As novas filosofias, as novas teorias, as novas teologias vão influenciando a nossa mente de tal forma que a gente nem acredita mais que é crente. Nem acredita mais. Vocês já viram que no culto de libertação só vem crente? Aqui não, mas lá no monte. Aqui também? Só vem crente no culto de libertação. Agora eu vou falar um outro detalhe que é pior. São os mesmos que vêm na frente pedir oração todos os cultos de libertação. São os mesmos que choram todos os cultos e também são os mesmos que não recebem nada.
Por quê? Porque não acreditam que são crentes. Porque se acreditasse, não vinha. Deixava para o pecador vir, porque a Bíblia diz que os milagres são sinais para os infiéis. Nós sabemos que o milagre vai acontecer, mas a gente não precisa desse não. Pastor, mas às vezes a pressão psicológica do pregador é tanta que obriga a igreja a ir. Mas a pressão psicológica do pregador é exatamente porque ele não consegue impressionar pelo poder da palavra. Ele está sendo impressionado pelo sistema. Ficou pesado esse negócio? Ficou? Não é esquisito isso, né? Deixa eu contar uma historinha rápida aqui para os irmãos. Glória a Deus. Um autor que está sendo passado aqui direto, eu não vou falar o nome. Um autor fez uma música. Nós falamos sobre isso ontem, não foi? Acho que sim. Fez uma música. E fez isso. O cara é de sucesso. Um grande compositor. Do mundo. Ele fez a música, fez isso, não fez sucesso, todos conheciam. Aí um cantor de sucesso pegou essa mesma música, foi lá na Bahia, ofereceu essa música para os demônios, pegou um violãozinho, sentou num banquinho, tocou essa mesma música e vendeu milhões de cópias. Aí o crente viu que funcionou, pegou o violãozinho, foi para a igreja, sentou, os crentes, aleluia, aleluia. Quem impressionou? Passou essa fase. Aí vem a próxima. O cantor pega o violãozinho lá do mundo e fica no palco igual um maluco, correndo para lá e para cá e cantando pedaços de música. Fez um sucesso. Aí o crente achou que deu certo, foi lá e fez a mesma coisa. Só que o que precisa ser visto e notado é outra coisa, sabe o quê? Pensa na oportunidade que o diabo aproveita e que nós damos para ele, para a palavra de Deus, não sei qual palavra. A gente se engana em muitas coisas, meus irmãos. Veja só. O diabo não quer deixar ele no culto, o diabo não quer isso, conversa fiada. Não tem nada disso não. A única coisa que o diabo quer impedir é que a palavra de Deus seja pregada, mais nada. Só isso. Aí o que ele fez? O cantor nosso, né? Pega o violão, sobe no nosso púlpito. Vamos cantar, irmão. Foi na cruz, onde um dia eu vi Jesus sim vem do céu, aleluia, glória a Deus. Ele canta 200 pedaços de hino e o diabo está só aproveitando. Por quê? Se você canta Foi na cruz, você vai cantar ô cego, o Espírito vai começar a trabalhar na sua mente. Foi na cruz, eu ouvi, Jesus, que maravilha, eu ouvi, é o Espírito Santo trabalhando. Mas se cantar um pedaço, você não absorve nenhum tipo de mensagem. Mas está pensando que o diabo vai jogar bomba aqui, botar caveira? Não! É porque a gente abandona e ele aproveita a oportunidade. É falando que é crente, falando que é salvo, que vai para o céu, é que ele nos tira. Aí, o que é que falta? Porque antigamente quando cantava
o de cruz se erigiu, dela o dia, mas agora só canta só o primeiro verso e já pula com o outro. E essa mensagem não completa no meu coração. Se ela não completar, não tem efeito. E nós não podemos permitir isso. Está na hora, né? Os modismos seculares infiltrados nas nossas igrejas têm, não brinca, eles têm cauterizado a nossa mente. E aqui, renovação de mente, é o que a nossa irmã falou ali, a renovação que pregam, você tem que ter uma mente aberta, não é assim que falam? Você precisa ter uma mente no século 21, é isso que pregam. Mas a renovação de mente que Paulo fala aqui, é todos os dias ter a mente pronta para absorver o que vem da parte de Deus. Interessante falando a respeito dessa cauterização da mente, que hoje os nossos irmãos, eles estão com a mente tão cauterizada. Eu vi um dia não sei se é um podcast, de alguns coaches, pastores, falando a respeito de músicas seculares. Que inclusive um desses que se intitula um pastor falou assim, mas não tem nada a ver você ouvir ali a batida, não tem problema nenhum. E aí logo depois tem um macumbeiro lá falando assim que o diabo quer isso, de filtrar na cabeça das pessoas que aquilo não tem nada a ver, é só uma batida, sendo que na verdade elas estão apenas invocando demônios que nós não estamos sabendo, estamos ouvindo e o que estamos fazendo. E como estamos com a mente tão cauterizada, nós não temos o discernimento para entender o que o diabo está fazendo. Exatamente. Meio do povo de Deus. E ele está trabalhando. Por isso, acabou agora. Por isso, eu falo demais, né, Rodrigo? Por isso, a igreja, aí nós vamos falar assim, a igreja está fraca, Jesus não está fazendo mais o que fazia antigamente. Não é assim que a gente fala? Mas o Marco diz aqui, ele é o mesmo. O Marco está aqui. Se não está acontecendo, fui eu que fugi do Marco. Porque se eu ficar no Marco, ele continua fazendo. Aleluia! Glória! Eita maravilha, hein? Vamos fazer uma vigília. O almoço vai ser aqui? Se vai ser, a gente vai continuar. Vamos já encerrar. Ponto de número 4. Voz e luz. Entre os meios de relacionamento com o homem, o primeiro foi de forma verbal. O texto diz, e Deus abençoou e lhes disse, frutificai. Ou seja, a primeira maneira de Deus comunicar com o ser humano foi verbalmente. Quando nós lemos esse versículo, vamos destacar a expressão, Deus lhes disse. Embora o pecado, por um pouco de tempo, bloqueou essa forma de comunicação, Deus não tem seus propósitos impedidos. Nessa dispensação, através do seu Espírito, que tem multiformes maneiras de expressar, é Ele o encarregado de trazer as revelações divinas ao íntimo do nosso ser. Paulo, com palavras simples, porém extraídas da excelência de sabedoria celestial, escreve aos irmãos da igreja de Éfeso: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Quando Paulo fala do vosso entendimento, Paulo está se referindo aqui ao homem interior, ao homem por inteiro. A primeira revelação de Deus ao homem foi através da voz. Se é desta forma,
Deus, Paulo está falando, alcançar o vosso entendimento é através do que nós ouvimos que o nosso entendimento se age, é através do que ouvimos. Se você não ouve, você não vai agir. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ele quer que os irmãos de Éfeso, e quer que nós, alcancemos o centro da percepção espiritual, que é o entrelaçamento da alma com o espírito do homem. A interação entre Deus e seus filhos o faz permear de uma mesma forma entre o transcendente e o imanente, ou seja, Deus é suficiente para ser Deus, mas também estar no nosso nível. É isso que Paulo quer que os irmãos entendam. Ou seja, vocês já viram uns crentes que oram assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está no céu, está aí em cima, eu estou aqui, Senhor, tão pequenininho, mas eu sei. Que oração boba é essa? Porque Deus é suficiente para estar no céu e ao mesmo tempo, aleluia, Ele é Deus, mas no momento que Ele precisa e quer sentir a nossa dor, Ele sente também. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos para a finalização. Nós temos lá, item de número 2. O Espírito testifica ao Espírito, Paulo aqui usa, eu vou só falar isso aqui e vou encerrar, vai, pastor? Só Paulo utiliza aqui o verbo adotar, porque nós recebemos o Espírito de adoção. O que Paulo está dizendo? Paulo está escrevendo para uma classe, para um povo que conhecia bem essa expressão. O que significa adotar? Adotar significa desligamento da família anterior e legitimidade com todos os direitos à família que adota. Não existe adoção se não houver o desligamento total. Então Paulo está dizendo assim, nós fomos desligados do mundo por completo. Perdemos todos os direitos do mundo por completo. Mas em compensação, fomos adotados por Deus. E recebemos todos os direitos. É por isso que ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, temos todos os direitos. Glória a Deus. Eu coloquei aqui uma observação. Isso é tão terrível e tão maravilhoso que quando nós absorvemos esta adoção, nós sentimos o infiltrar do Espírito de Deus em nossas células, como se fosse um registro de autenticidade. Aleluia. Pensa que a nossa adoção, ela não é de papel, mas ela é entranhada nas nossas células. Na adoção de papel, as características da família anterior permanecem. Se o cidadão
tem olho azul, e se ele nasceu com olho azul e passa a morar com uma família alva igual a minha, assim, neguinho desse aqui, ele vai continuar com o olho azul. Se o cabelo é lisinho e ele vai morar numa família do cabelo encaracolado, ele permanece com o cabelo. Mas na adoção divina é diferente. Toda genética muda. Aleluia. Toda genética muda. Não dá para mudar mais, né? Edificação do fruto do Espírito é o último item, o último tópico. O Espírito ora bem. Um dos recursos para a transmissão direta, sem interferência ou interrupção, e como resposta certa, é orar em Espírito. Irmã, a senhora que perguntou ali, vamos lá, mais um pedacinho da sua pergunta, sua pergunta foi muito boa. Aliás, não tem pergunta ruim, né? Mas vamos lá. Um dos recursos para uma transmissão direta sem interferência ou interrupção e com resposta certa é orar em Espírito. Eu disse que para orar e ser respondido precisa de conhecer a palavra. Então, eu vou fechar a minha palestra aqui. Eu não vou te chamar de aula porque é muito pesado, mas a nossa conversa aqui, né, nesse item. Vejam bem, existem várias formas de transmissão e eu vou citar apenas 3. A primeira, lógico que essa primeira é quem não conhece a palavra. O que acontece? O transmissor faz a ligação e não espera ser atendido. E aí ele fala tudo o que ele está sentindo, tudo que ele quer falar. Quando vem a resposta, lá do outro da linha diz assim: ligação errada. Conseguiram entender? Essa é a primeira. De quem não. Vamos para a segunda. O transmissor liga, escuta um barulho qualquer, um chiado qualquer, e aí ele fala tudo o que ele quer falar. Quando ele termina de falar, linha cruzada. Por que não? Então vamos para o terceiro. É um pouquinho mais demorado. O transmissor liga, espera, certifica quem está do outro lado da linha e ainda faz aquela pergunta clássica: é o Senhor que está aí mesmo? É o Senhor que está me ouvindo? E aí vem a resposta: sou eu. Pode falar. Essa é a dimensão que nós precisamos ter. Essa é a dimensão do Espírito. Quando Paulo diz lá, o Espírito ora bem, essa é a dimensão. Não podemos gastar as nossas palavras sem saber quem está do outro lado nos ouvindo, porque a nossa comunicação pode ir para o inimigo. Se a linha estiver cruzada, muita, e é o que mais acontece. Imagina se eu fosse pregar nesse tema aqui hoje, a inspiração que eu estou sentindo.
E não está mais porque eu ainda não senti o cheiro do churrasco. E quando eu ainda fico mais forte aí. Imagine. Aí, o inimigo está ali do outro lado. Eu pego o telefone e ligo para ele. Basta errar um número. E conto para ele o meu problema, a minha necessidade. O que eu tenho. Ele disse, é isso. Pois é aí mesmo que eu vou continuar. Eu pego o telefone e escuto um chiado. Chiado não é resposta. E aí tem uma porção de gente na mesma ligação. E eu, quando conto, todo mundo fica sabendo do meu problema. E a resposta, a linha estava cruzada. Mas quando o Espírito ora bem, eu me certifico quem está do outro lado. Aleluia. Quem está me ouvindo? Pergunta de novo. É o Senhor mesmo? Não foi um nem dois que fez isso. Se é o Senhor, eu vou colocar um novelo aqui. E amanhã eu quero um novelo molhado e a terra seca. Fica zangado comigo, não. Mas amanhã eu vou colocar o novelo aqui. Eu quero a terra molhada e o novelo seco. Certifica. E a sua oração será respondida. Quem ora pelo Espírito, ora bem. Pastor Edson. Glória a Deus.